Boa tarde. Eu sou Célia, filha da dona Irani, irmã mais nova do Ernesto. Tenho 35 anos, um ano mais nova do que ele. Eu sou advogada e mãe de uma menina de 16 anos, a Valentina. Puxa, falando assim é que me dei conta das artimanhas do tempo. Já se passaram 16 anos. E ao mesmo tempo só 16 anos. O tempo é uma grandeza mesmo muito paradoxal. Bom, como o assunto surgiu, eu vou continuar daqui, pode ser? Ok. Há mais ou menos 16 anos, foi logo que meu pai morreu, eu conheci um rapaz chamado Stefano. Foi uma paixão avassaladora à primeira vista. Eu não tinha como explicar como minha pele se expandia e eu mal conseguia respirar. Ele tinha 10 anos a mais do que eu. Foi um giro de 180 graus na minha vida e naquele delírio, porque foi um delírio, pelo menos da minha parte, eu fiquei grávida. Eu achei de bobeira que não ia acontecer e aí aconteceu. E bem quando a minha família estava se desmantelando. Eu senti muito medo porque aconteceram muitas mudanças repentinas. Um terremoto tirando o chão da nossa casa e eu, adolescente, porque era isso que eu era, adolescente e grávida. Eu não sabia o que fazer porque o Stefano terminou comigo de uma forma fria e lúcida, direta. Quando eu contei sobre a gravidez, as coisas mudaram entre a gente, o rosto dele se transformou. Ele respirava forte e ele tinha um riso como se não acreditasse naquilo que estava ouvindo. Eu estou grávida. O quê? Eu estou grávida. Não pode ser, você enlouqueceu? Qual é a sua? Ele sumiu. Eu nunca mais soube dele, foi como se nunca tivéssemos tido nenhum vínculo. Aquilo foi muito duro. Porque eu me senti traída e confusa. Eu não conseguia assimilar as distâncias entre o corpo e os sentimentos. Eu me sentia invisível, magoada. Foi uma grande decepção entender que eu não era querida na vida de uma pessoa que eu amava. Foi uma tomada de consciência sobre o ser mulher e sobre o destratamento do qual somos vítimas. Eu achei muito errado como as coisas aconteceram, porque eu não conseguia me afastar da ideia de ter sido usada como um objeto apenas. E eu não conseguia me defender daquilo tudo. Eu entendi que as coisas podem ser violentas de diferentes formas. Mas não. Não, tudo bem, sério, tá tudo bem. Tá bem resolvido, eu só tô contando porque é importante e porque contextualiza. Tudo bem? Pode ser? Querem que eu continue? Ok. Na época minha mãe estava muito abatida com a morte do meu pai. Parecia que ela estava fora da realidade. Mas quando eu contei que estava grávida e disse que independente de qualquer coisa eu queria aquela criança, ela me abraçou forte. E eu lembro bem disso. Eu me encolhi naquele abraço enrolada, foi importante para mim. O Ernesto tinha saído de casa, foi viver a vida dele. Ele só pensava em fotografia e na Mireia, uma modelo que ele namorava na época. Ele ficou uns anos envolvido com ela, mas não ficaram juntos. Eu fiquei com raiva dele, porque ele não se importou com nada, só com ele mesmo. Então, a Valentina chegou. Eu tinha 17 anos, um ano a mais do que a Valentina tem hoje. Não foi fácil. Eu estava começando a universidade de Direito e tinha um bebê, e por causa disso eu levei mais tempo para terminar o curso do que eu tinha planejado. Ficamos nós três em casa. Minha mãe, a Valentina e eu. 3 gerações de mulheres. 3 solidões. Eu senti muito forte a linhagem.
as mulheres que vieram antes e que ainda viriam. E foi difícil conciliar tantas coisas físicas, mentais, emocionais ao mesmo tempo. Eu ficava exausta com tanto trabalho. Eu sentia muita dificuldade para me organizar. E a cada dia era um atropelo, com a vida batendo a minha porta e eu queria estudar, eu queria advogar, eu queria outras coisas, eu queria mudar todo o direito, eu queria mudar o sistema. E às vezes eu tinha vergonha de... Bom, a vida muitas vezes é injusta, ela te coloca uma armadilha e de vez em quando você cai. Tem gente que diz que cada pessoa tem um destino e não se pode escapar dele. Eu não sei. Foi uma época difícil, sim. Mas eu atravessei aquele período e eu não me arrependo de nada. É a minha vida. Eu nunca deixei, eu nunca vou deixar de me entregar aos sentimentos. E acho que a vida sempre tem um pouco do impossível. Ao contrário, qual seria a graça? Célia significa céu, que tem uma aproximação simbólica com a consciência. Eu acredito que eu sou consciente das coisas reais e práticas. Eu tenho feito uma boa escola. E, bom, eu trabalho com a Constituição, então eu tenho que exercitar o pensamento lógico todos os dias para interpretar e analisar atos normativos de forma coerente, porque a Constituição é uma coisa, mas na prática é outra, muito distante. Eu tenho uma rotina que exige a praticidade o tempo todo. Eu gosto da razão e do estudo material. Mas eu também gosto de olhar o céu e pensar que tem muito mais do que podemos ver. As nossas escolhas, eu com o direito penal, por causa do Sobral Pinto, e o Ernesto Fotografia, com certeza, por causa do Evandro Teixeira, são obviamente influências dos nossos pais. Mas trilhamos nossos próprios caminhos para encontrar a nossa liberdade, encontrar o nosso céu. Algumas pessoas acreditam que as almas boas, quando morrem, vão para o céu. Outras, quando estão no meio de uma situação desastrosa, dizem que o céu desabou sobre suas cabeças. Eu acho engraçado todas essas visões sobre o céu. O que eu sinto é que há algo de vaporoso nas coisas do céu, como as micropartículas de uma respiração humana. Ainda mais que todas as coisas que acontecem no céu me impressionam. As nuvens, o vento, as tempestades, as estrelas. É muito acontecimento. Eu me aproximei muito dessas ideias quando a Valentina nasceu. Uma noite, eu voltava da faculdade, eu estava grávida de 7 meses. Eu estava sozinha, caminhando. Eu senti o céu mudar. O vento soprar mais forte e uma tempestade se formou em minutos. Virou, de repente. E eu parei. Eu não conseguia dar um passo. A chuva caiu com força e eu fiquei paralisada. Eu senti o coração da Valentina na minha barriga. E naquele momento, eu não consegui controlar as lágrimas. E até agora eu não consigo encontrar palavras para descrever os sentimentos daquele momento. Como uma epifania, sabe? Eu sentia 2 corações amedrontados e aquilo me deu uma estranha coragem. Eu fui tomada por uma grande emoção, uma felicidade calma, então eu segui, andando devagar, para sentir a presença volumosa do ar, da água e da eletricidade que repercutiam dentro e fora de mim. Nesse dia eu comecei a valorizar o momento presente como algo sagrado. Mas eu penso no futuro da minha filha Valentina, no caminho que ela trilhará, e eu sinto novamente meu coração tremer, como naquela noite da tempestade. Meus pais viveram um horror da ditadura civil-militar, com pessoas que achavam que o país caminhava para frente, e agora presenciamos um panorama inesperado com uma ameaça viva da volta do extremismo político, do fundamentalismo religioso. É claro que eu sinto uma grande preocupação, porque são forças violentas, que se expressam com palavras como repressão, humilhação, medo, violência.
O mundo está muito perigoso e mais perigoso ainda para as mulheres. Eu sinto medo de pensar que a Valentina estará no meio desse tiroteio, que as coisas podem ficar mais difíceis. O que sei é que as minhas experiências pessoais me fizeram mudar e me fizeram sentir medo de uma palavra. A palavra despedida. Porque a despedida altera as coisas, as pessoas, os lugares, mesmo aquelas pessoas ou lugares que você conhece ou imagina que conhece bem. E eu vivenciei a despedida de diferentes formas, com diferentes pessoas. Mas depois que a Valentina nasceu, essa palavra me assombra, porque eu tenho medo dela. Quando eu olhei a Valentina pela primeira vez, eu vi um anjo que eu mal conseguia apreender por causa da fragilidade, do milagre que é a vida. Parecia que ela flutuava no espaço. Isso me fez outra. Eu senti o amor. Às vezes eu olho para ela e lembro desse momento e meu coração treme um pouco. Então eu olho para minha mãe, perdida num labirinto, e meu coração sente que é uma dolorosa despedida. Mas eu não quero pensar assim. Sabe, antes de vir pra cá, eu encontrei um filhote de pardal. Ele estava perdido num canto do jardim e eu segurei na mão para ajudá-lo a sair daquele lugar. Eu olhei para aquele pequeno passarinho e eu senti a despedida de uma forma material. Uma mistura do amor e do medo de perder, com o coração dele batendo depressa na minha mão. Eu pensei na minha vida, nos meus sonhos, e pensei que eu não quero perder a vontade de viver. Eu não quero perder o interesse sobre as coisas e as pessoas, como está acontecendo com a minha mãe Irani. Eu sinto muito perceber que ela e a sua história estão desaparecendo na sua mente. Eu tenho segurado sua mão e dito que ela pode confiar e vir comigo, mas isso não está sendo suficiente para resgatá-la. O que ela tem? Para onde ela vai quando a mente dela paralisa? Parece demência, mas eu não quero acreditar que seja isso. Quando eu arrumei as coisas dela para vir para cá, eu encontrei uma carta do meu pai que ela tinha guardado. Ele escreveu um dia antes de morrer. Eu vou ler. 2 de abril de 2017, de 2007. Irani, neste momento de calma em nossas vidas, eu lembro de muitas coisas. De quando nós nos vimos pela primeira vez na escola. E você fez uma careta engraçada com o nariz e me fez rir. Depois, quando entramos para o Grêmio Estudantil e depois para a Resistência com nossos melhores amigos. E o impacto que foi saber que poderíamos morrer ou sermos torturados. E lembra que nós combinamos de morrer juntos? Ou bem pertinho? Isso foi um rompante juvenil sem cabimento, apesar de romântico. Esse tempo passou e tivemos filhos e vivemos um período de aparente normalidade. Nossa vida pareceu um sonho bonito. Mas as coisas se repetem e não podemos baixar a guarda, mesmo em tempos mais calmos. Deixamos para trás nossos vínculos com grupos organizados e mantemos a nossa amizade, que foi responsável por nos unir a outros que participam de uma luta pela democracia. Sim, nós vivemos dias lindos juntos e eu sempre amarei você. Ao teu lado eu vivenciei a fé no ser humano e o sentimento de cumprir um dever no coletivo. Mas, ultimamente eu tenho me sentido um pouco estranho. Eu tenho sonhado com uma geleira e isso tem se repetido. Eu acredito que se trata de um sinal e por isso eu tenho a sensação que em breve não estaremos mais juntos embaixo do mesmo céu. Mas quero que saiba que meu último pensamento será você, a quem agradeço ter compartilhado comigo o amor ao espírito revolucionário e por nossos filhos e por me fazer melhor. Não tenho palavras certas para expressar meus sentimentos, querido Irani. Apenas que se houver outra vida, quero te encontrar novamente. Com todo amor
Félix. Essa carta é uma declaração de amor, isso me comove. Porque eu sei que o amor é algo difícil. Do avesso é Roma. A Roma. E essa carta também é uma proclamação revolucionária, eu acho. Mas ainda é uma prova da capacidade de premonição do meu pai. Ele morreu no dia seguinte. Eu não sei, passa tanta coisa pela minha cabeça. Durante toda a vida, os dois falaram sobre não esquecer a história e construir memórias para não repetir as coisas erradas e para compreender o presente. Eles pensavam a história como um longo tecido que se pode estender e olhar as suas tramas, e de novo, e de novo. Acredito que eles pensavam assim porque tinham a experiência de ter testemunhado o período de barbárie da ditadura, que é uma mancha na história do nosso país. E a memória é como a pele do nosso corpo. Ela respira, ela se renova. A pele é porosa, silenciosa, elástica, mas tem memória. A pele está dentro e fora e reage à dor como uma fronteira. Então, essa dissociação que está acontecendo com minha mãe é como uma morte lenta que paralisa qualquer movimento que não seja a dor. Parece que a barbárie não passou de verdade no interior da minha mãe. E provavelmente no interior de muitas pessoas que viveram nessa época, ou que perderam pessoas naqueles anos. Mas essa incapacidade de reagir sustenta o protocolo da doença, sustenta o protocolo da barbárie. Eu acredito que estamos despertando dessa letargia, mas com efeitos colaterais. O fato é que os seres humanos criam vínculos que sustentam as suas existências. E se algo rompe os nossos vínculos, é como se partissem nosso corpo ao meio. Então eu sinto que não somos livres em momento algum. E que mesmo que o céu se abra, rasgado, com pedaços apontando para muitas direções, ainda estaremos presos ou à nossa anatomia ou aos nossos sentimentos. E por mais que viajemos para lugares distantes, as imagens de um cotidiano de comermos juntos, por exemplo, numa mesa, sempre vão nos resgatar para o que somos de verdade. Pessoas que sentem fome, frio e medo. Essa situação com a minha mãe está me fazendo pensar sobre muitas coisas. Sobre mim também. Como se eu pudesse compreender que as nuvens se movimentam por causa dos ventos e que tudo depende da temperatura e da pressão.